Mistérios e enigmas sobre Narmer, o primeiro faraó do Egito. A história de Narmer é como um antigo quebra-cabeças que tem intrigado arqueólogos e estudiosos do Egito por incontáveis séculos. Narmer é uma figura lendária cujo reinado desempenhou um papel crucial na história do Egito antigo, sendo reconhecido como o primeiro faraó. Ele se destacou como um grande unificador de seu povo, marcando o início da civilização cujas influências culturais ecoam até os dias de hoje. Neste vídeo, mergulharemos na história pré-faraônica do Egito, na trajetória de Narmer e no impacto duradouro e legado deixados por seu governo na cultura egípcia e na narrativa histórica global. Mas antes de mergulhar nesse assunto, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para se manter atualizado com nossos conteúdos. Egito antes dos faraós. É difícil pensar no Antigo Egito sem associá-lo diretamente à figura dos faraós. No entanto, a era faraônica teve início com a unificação da população. Antes dos faraós, o território do Egito foi dividido em duas regiões, o Alto Egito ao sul e o Baixo Egito próximo ao mar Mediterrâneo. É um fato contraintuitivo, mas, olhando em um mapa, você notará que o Baixo Egito está, na verdade, acima do Alto Egito. O início da civilização egípcia. Uma das primeiras comunidades conhecidas no território do Egito foi a cultura Nakada I, que se desenvolveu entre os anos 4000 e 3500 a.C. Sabe-se que essa cultura inicial tinha vilas e que, durante esse período, houve avanços consideráveis em artesanato. Ao longo desses anos, surgiram as primeiras vasilhas e armas feitas de pedra, bem como representações de deuses com cabeças de animais. A cultura primordial evolui nos próximos 2 séculos. Entre os anos 3500 e 3000 a.C., testemunhamos um notável avanço cultural. Este período é identificado como Cultura Nakada II, ou seja, período pré-dinástico do Antigo Egito, que antecede a Era dos Faraós. Durante essa fase, a primeira grande cidade, conhecida como Hieracópolis, surgiu e abrigou aproximadamente 10.000 habitantes. Além disso, marcou o início do registro das primeiras múmias e o início do uso do ferro, por volta de 3300 a.C. A última cultura antes dos faraós. A cultura neopredinástica ou Nakada III foi a cultura precursora da civilização faraônica no Egito. Esse período se estendeu entre os anos 3300 e 3150 a.C. Durante esse tempo, uma dúzia de reis governou o Alto Egito. Embora esses reis sejam considerados parte da dinastia Zero, não podem ser chamados de faraós, pois não governaram sobre o território unificado. Esses reis, no entanto, governaram durante um período crucial na história egípcia. Eles representaram o primeiro estado soberano registrado na história, onde uma única autoridade controlava várias cidades e povoados. Até então, a forma mais avançada da civilização era as cidades-estado da Mesopotâmia, onde cada governo controlava apenas uma cidade. Narmer, o último conquistador. A civilização do Antigo Egito, tal como conhecemos, teve suas raízes por volta de 3150 a.C., quando a unificação das duas regiões que compunham o território foi efetivamente realizada. Embora Narmer seja celebrado como o principal unificador do Egito, é importante notar que ele não foi o único líder a conquistar essa região. Antes da unificação, seus predecessores, os reis que o antecederam, empreenderam uma série de conquistas territoriais no Baixo Egito. Gradualmente, eles ampliaram suas áreas de influência e, por fim, Narmer concluiu a conquista do último território dividido, solidificando assim a unificação do Egito. Importante destacar que sua conquista foi mais caracterizada pela negociação do que pela força militar, já que os habitantes do Baixo Egito reconheceram os benefícios da proteção e da prosperidade que a chegada do Alto Egito proporcionou. Poderia ter 2 nomes. Historicamente, considerou-se que Narmer e o faraó Menes eram a mesma pessoa. Por muito tempo, Menes foi considerado o segundo faraó do Egito. De acordo com escritos egípcios do ano 500 a.C.,
O primeiro faraó foi Menes, que era representado como uma figura heróica que unificou o país. Considerava-se que Menes sucedeu a Horus, deus da realidade com cabeça de falcão, que unificou o Egito e o protegeu contra invasores em todas as suas fronteiras. Atualmente, o consenso entre historiadores é que Menes é uma exceção do nome Narmer, e essa ideia foi aceita porque não há nenhum registro da época de Narmer que inclui o nome de um faraó chamado Menes. Ele foi o fundador da primeira dinastia. Narmer ficou registrado na história como o primeiro faraó do Egito unificado, estabelecendo assim o ponto de partida para uma das civilizações antigas mais ilustres e avançadas da história. Através dessa unificação, inaugurou um novo capítulo na trajetória histórica e cultural do Egito. Ele ascendeu à posição de primeiro faraó, transcendendo o papel simples de rei egípcio. Seu reinado assinalou o início da primeira dinastia do Antigo Egito, que se estendeu entre os anos 3150 e 2890 a.C. e inclui pelo menos 5 faraós, incluindo ele mesmo, seu sucessor Or-Ahá e outros 3 descendentes. Seu nome tinha um significado curioso. Os antigos egípcios não escreviam com letras, mas sim com um sistema ideográfico que usava desenhos que poderiam ser lidos como ideias ou fonemas. O nome Narmer é composto por 2 ideogramas, Nar, um bagre, e Mer, um cinzel. Ele foi identificado como rei porque na famosa paleta de Narmer, da qual falaremos em breve, seu nome pode ser encontrado ao lado da figura do rei. Nesse sentido, Narmer significa literalmente peixe cinzel, embora haja outras interpretações com diferentes versões, como bagre pontiagudo ou bagre feroz. Existem diferentes estimativas sobre o início de seu reinado. A visão convencional na história indica que o reinado de Narmer foi oficialmente iniciado em 3100 a.C. No entanto, investigações baseadas em dados de radiocarbono insinuam que a realidade poderia ter começado em algum momento que varia entre 3273 e 2987 a.C. Narmer assumiu o trono após o reinado do rei protodinástico Ka, que foi o último monarca a governar durante o período do Egito dividido. A paleta de Narmer revela informações. Descoberta entre 1897 e 1898 d.C. pelo egiptólogo James Kivel, a paleta de Narmer é a principal descoberta arqueológica que registra a história do primeiro faraó egípcio. Nesta paleta, que mede 64 centímetros de altura e 42 de largura, encontram-se alguns dos hieroglifos mais antigos de que se tem registro. Acredita-se que esta paleta e suas inscrições contam a história da unificação do Alto e Baixo Egito. 2 coroas como confirmação. Em um dos lados da paleta, pode-se ver o rei com a coroa branca do Alto Egito, enquanto do outro lado o rei usa a coroa vermelha do Baixo Egito. Isso é uma evidência de que Narmer governava ambos territórios. Devido à unificação, a paleta de Narmer é considerada o primeiro documento histórico do mundo. Das 2 coroas surgiu o novo símbolo. No novo período, surgiu um novo ícone das 2 coroas unidas para formar uma única. Este símbolo, a dupla coroa, tornou-se a representação do início do Egito dinástico e da era dos faraós. Ele é considerado um grande estadista. Além de suas proezas e feitos notáveis, bem como a unificação do Egito, Narmer é reverenciado como um notável estadista que desempenhou um papel vital no fortalecimento do império. Ele teve uma contribuição essencial na ampliação da influência egípcia sobre a Ásia Ocidental, facilitando a importação de recursos de regiões distantes, como a Índia, por meio de rotas marítimas e terrestres. O comércio e a interação econômica e cultural com outras civilizações desempenharam um papel de destaque na história do Egito. De fato, artefatos egípcios, incluindo vasos e selos com o emblema real daquela época, foram encontrados em diversas regiões, evidenciando as extensas redes comerciais da época. A paleta de Narmer mostra convenções artísticas. Embora seja considerada mais um documento histórico do que uma obra de arte,
A paleta de Narmer apresenta bem alguns dos principais conceitos de arte egípcia. Por exemplo, a representação das classificações sociais por meio de proporções e tamanhos. Na paleta, a figura de Narmer é consideravelmente maior do que o restante da população, o que mostra claramente a exposição entre seu tamanho e sua importante posição como faraó. A paleta também mostra uma forma de narrativa visual que divide a história em cenas. Essa foi uma das principais práticas das narrativas artísticas do Antigo Egito. Portanto, a paleta de Narmer é um elemento fundamental para aprender e avaliar a evolução da arte egípcia. Ele era um grande guerreiro. Apesar de ocupar a posição de faraó, Narmer desempenhava um papel significativo como guerreiro, combatendo ao lado de seu exército. Numerosos artefatos que o representam, incluindo selos, tabuletas e a famosa paleta de Narmer, retratam o rei envolvido em combate, muitas vezes demonstrando ser implacável na eliminação de seus adversários. Na paleta, é possível observar Narmer segurando um inimigo pelo cabelo, com um maço na outra mão, prestes a desferir o golpe fatal. De acordo com o historiador antigo Maneton, Narmer liderou seu exército para além das fronteiras, conquistando grande renome e glória militar. Também foi um fundador. Os feitos de Narmer não se limitaram às suas fronteiras. Dentro do Egito, ele desempenhou um papel fundamental na construção e no estabelecimento de bases do império. De acordo com Maneton, Narmer fundou muitas cidades que mais tarde foram conhecidas como importantes centros urbanos do Antigo Egito, incluindo Mênfis e a capital do Reino Unificado. A fundação das cidades era um papel muito importante para os faraós, e em muitas representações históricas é possível ver imagens de faraós concentradas em um arado, símbolo de fundação de cidades. Impôs o primeiro culto religioso. Há indícios que sugerem que Narmer desempenhou um papel fundamental na fundação da cidade de Heracópolis, antiga Negém do Egito. Nesta localidade, o faraó promoveu a adoração ao deus Horus. Esse acontecimento representou a primeira vez em que uma crença religiosa foi oficialmente estabelecida sob a autoridade do Estado, e impôs a moda faraônica. Há muitos atributos na imagem que temos até hoje dos faraós egípcios. A cauda de touro, que mais tarde se tornaria a cauda de um cão, simbolizava a força necessária para governar o país. Também vestiam um landit, uma espécie de kilt ou taparrabos típicos da classe dominante. Narmer foi o primeiro rei a ser representado com a característica barba que seria usada por todos os faraós, incluindo o mais famoso, Tutankhamon. A importância de suas sandálias. Na paleta de Narmer também mostra o faraó acompanhado de um de seus servos ou assistente, que tinha a importante tarefa de carregar as sandálias do rei. As sandálias eram muito importantes na simbologia egípcia, pois representavam o que separava o faraó da terra do Egito, simbolizando a união entre o céu, o mundo dos deuses, e a terra, o mundo humano. Foi Narmer quem iniciou o culto e a importância das sandálias. Seu casamento formou uma aliança importante. Narmer se casou com a princesa Neitote de Nakada, o que permitiu uma aliança que fortaleceu o poder do Egito e de suas cidades. No entanto, de acordo com algumas versões, Neitote pode ter sido sua filha ou esposa do sucessor de Narmer, o faraó Or-Ahá. Expandiu o território egípcio. Além da tarefa de unificar o Antigo Egito, Narmer conduziu expedições e missões destinadas a ampliar sua esfera de influência. Ele supervisionou campanhas militares em todo o Baixo Egito, suprimindo rebeliões e estendendo sua autoridade até as terras de Canaã e o reino de Cussi, que corresponde à atual Níbia, na Ásia Ocidental. Além disso, Narmer iniciou projetos de construções significativos, contribuindo para o desenvolvimento urbano das cidades egípcias. Nunca alcançaram o nível da Mesopotâmia. Apesar das importantes contribuições promovidas por Narmer, as cidades do Egito nunca alcançaram a magnitude das construídas na Mesopotâmia.
Talvez isso se deva ao fato dos egípcios terem compreendido os riscos de desenvolvimento das cidades grandes. As antigas cidades da Mesopotâmia acabaram sendo abandonadas devido ao excesso de exploração de seus recursos naturais e à contaminação de suas fontes de água. Enquanto isso, as cidades egípcias existiram e persistiram por milênios. Embora isso se deva a importantes desenvolvimentos e evoluções posteriores, a construção durante a época de Narmer contribuiu nas bases e o modelo para as cidades. Sua morte foi causada por um hipopótamo. Os hipopótamos são amplamente conhecidos como alguns dos mamíferos mais perigosos do mundo, ou pelo menos entre os mais perigosos. Nas representações dos antigos reis egípcios, era comum vê-los enfrentando essas criaturas, destacando assim o seu poder e bravura. Embora os faraós subsequentes tenham abandonado essa prática de caça, acredita-se que os primeiros faraós e reis do Antigo Egito precisavam caçar hipopótamos como um meio de demonstrar sua importância e provar sua capacidade de governar o povo. Portanto, o relato histórico de Maneton afirma que o reinado de Menes, que muitos consideravam ser o mesmo que Narmer, chegou ao fim de maneira notável. Ele foi levado por um hipopótamo e morreu. Os egípcios nunca souberam da morte dos faraós. Saber da causa da morte de um faraó é realmente difícil, pois os antigos egípcios nunca falaram e muito menos escreveram sobre a morte de seus líderes. Embora tenha sido morto por uma besta tão poderosa não fosse motivo de vergonha no Antigo Egito, se sabemos algo sobre a morte de Narmer, é porque o historiador Maneton foi um egípcio helenístico, ou seja, viveu durante o período helenístico e, de fato, foi um sacerdote e historiador que, embora tenha nascido no Egito, teve uma vida e influência cultural da antiga Grécia. Essa diferença de cultura é o que permitiu que ele escrevesse sobre a morte do primeiro faraó. Seu corpo nunca foi encontrado. A localização do corpo de Narmer tem desafiado os arqueólogos por mais de 200 anos. Os primeiros faraós foram sepultados em estruturas chamadas mastabas, que eram construídas a partir de tijolos de barro e ganharam esse nome devido à sua semelhança com bancos para sentar. Durante o antigo reinado, cada monarca encontrava seu repouso final em uma mastaba, até o término da terceira dinastia, quando se iniciou a construção das icônicas pirâmides que conhecemos atualmente. Por isso, havia a hipótese de que Narmer poderia ter sido sepultado em uma dessas numerosas mastabas encontradas na região de Saqqara. No entanto, nenhuma dessas mastabas estava associada ao nome de Narmer, o que impossibilitou a confirmação dessa teoria. Sua tumba foi eventualmente encontrada. Em 1964, o professor Berner Kaiser, do Instituto Arqueológico Alemão do Cairo, concordou com o nome de Narmer em uma inscrição em um campo de túmulos da realeza pré-dinástica e dos primeiros reis da dinastia egípcia. No entanto, o campo foi alvo de muitos saques e roubos nos últimos 5.000 anos anteriores. Eles encontraram várias artes com inscrições de Narmer em todo o campo, o que tornou impossível identificar a localização exata do túmulo do faraó. Até hoje, arqueólogos e egiptólogos debatem se Narmer foi enterrado em Saqqara ou em outro local chamado El Kavab. Essa pergunta permanece sem resposta e continuará assim até que o corpo do faraó seja encontrado e possa ser identificado com certeza. Uma longa linhagem de dinastias. Narmer foi o primeiro faraó da civilização egípcia, marcando o início de uma longa história política na região. No Antigo Egito, foram identificadas 30 dinastias que se estenderam entre os anos 3100 e 332 a.C., abrangendo mais de 2 milênios e 7 séculos. A paleta de Narmer foi encontrada no depósito principal do Templo de Horus, em Heracópolis. É importante notar que esse templo foi construído séculos após Narmer, mas a paleta estava lá, um documento histórico significativo. A prática de enterrar objetos rituais nas bases dos templos era comum na história do Antigo Egito. Geralmente, esses objetos eram possuídos por faraós antigos, que eram lembrados por sua importância. Assim, a descoberta da paleta e seu local de encontro são evidências adicionais da importância de Narmer.
Não apenas hoje o consideramos importante por seu papel na fundação de uma das principais civilizações humanas, mas já foi conhecido como um faraó importante em sua própria época, durante a Era dos Faraós. Um verdadeiro legado. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil para você. Caso tenha algo a acrescentar, por favor compartilhe conosco na seção de comentários. Se você gostou do conteúdo, deixe um like no vídeo e compartilhe o link com seus familiares e melhores amigos. Se é a primeira vez que nos visita em nosso canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigado pelo seu acesso, até o próximo vídeo e lembre-se, recordar o passado permite compreender o presente e assim moldar o futuro.